Salve, salve família, um grande abraço para todos vocês. Bruno aqui do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai falar tudo sobre a questão dos possíveis donos do Vasco em relação principalmente a esse litígio que vem acontecendo de 77 versus associativo. Nós vamos falar sobre Felipe Coutinho e muito mais. Então conto com a sua participação, sua presença aqui para você assistir esse vídeo do início até o fim, principalmente para você saber das últimas notícias do Vasco e principalmente que você recomende esse vídeo para mais e mais vascaínos, e aquela ajuda que a gente sempre pede a vocês de você deixar o like e se inscrever no nosso canal para fazer parte da nossa família do canal Giro Vascaíno. Vamos lá, vamos começar a falar sobre, inclusive, essa questão aí do litígio entre 77 versus associativo. Inclusive, isso foi parar na justiça. A 777 contratou uma empresa de advocacia aqui no Rio de Janeiro com experiências em litígio em relação a empresas. Automaticamente, eles conseguiram entrar com um agravo para tentar derrubar a liminar que foi concedida na semana passada, mas a princípio não conseguiu ter esse êxito. O que vai acontecer nesse exato momento? Aparentemente, o associativo ele vai ter 30 dias contando a partir do momento que ele obteve a liminar na justiça para ele poder ter a arbitragem. Nessa arbitragem, as duas partes vão negociar aparentemente os valores em relação à venda da 77 em relação à questão da parte da SAF. Inclusive, pode acontecer de entrarem num acordo e a 777 dar adeus ao Vasco vendendo a sua parte, que no caso são os 31%. Ou pode acontecer também, nesse meio tempo, o Vasco já conseguir um possível novo comprador para suas ações. Aparentemente, hoje o cenário é que o associativo tem 69% e a 777 Partners tem 31%, totalizando os 100%. É lógico que o associativo já tinha 30% antes mesmo dessa situação, e os 39% foi retirado da 77 e colocado para o associativo, e isso vai ser resolvido na questão aí até mesmo da arbitragem, ou até mesmo quando acontecer o possível dono. Existem 3 empresas em relação a interessadas em adquirir as ações da SAF do Vasco, inclusive uma delas que vem sendo muito especulada é o AV Sport, que é a majoritária que comanda o Aston Villa, inclusive donos, um americano e um outro até mesmo do Emirados Árabes, que comandam o Aston Villa. E aí, juntando tudo isso em relação à questão do interesse dos donos do Aston Villa em adquirir o futebol do Vasco, vem a questão de Felipe Coutinho. A gente vai falar sobre essa questão nesse exato momento, mas para finalizar todo esse enredo, o AV Sports é mais uma empresa que está sendo especulada, principalmente pela matéria do jornalista Lauro Jardim, da Globo.com, inclusive falando sobre esse interesse, e automaticamente as outras 2 empresas não têm projeto esportivo com nenhum clube. Então viria para o futebol brasileiro, enxergaria o Vasco com bons olhos, principalmente para ter esse fluxo de dinheiro em relação à parte esportiva. Agora a gente vai falar sobre a questão de Felipe Coutinho, deixando bem claro, tudo que a gente vai falar aqui é baseado em notícias e informações, principalmente sobre jornalistas que vêm colocando essa situação de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho hoje ele tem um contrato com o Aston Villa até 2026. Ele foi emprestado pelo Aston Villa na temporada passada para o Al Duhail do Catar. Inclusive, o Coutinho teve expressivos números no Al Duhail do Catar, mas é uma competitividade muito diferente do que a Europa. O Catar é aquele nível de competitividade onde jogadores saem do futebol brasileiro ou às vezes saem do futebol europeu para tentar a vida financeira no Catar.
O Al Duhail foi eliminado na semana passada da Copa do Emir pelo Al Saad, que é a principal time lá do Catar, e automaticamente não tem mais ambição nem para título nacional e nem pelas Copas. Então Coutinho não vai continuar mais no Catar, inclusive com ligações próximas à família, eles já estão se desfazendo de alguns bens lá no próprio Catar, porque eles não vão continuar lá. E aí junta o útil ao agradável. Felipe Coutinho deseja retornar à seleção brasileira, hoje comandada por Dorival Júnior. E principalmente para que isso aconteça, ele precisa estar em alto nível em uma competitividade. E essa competitividade será o futebol brasileiro. Automaticamente ele já havia declarado inúmeras vezes que se voltasse ao futebol brasileiro seria apenas para o Vasco da Gama, clube que revelou o atleta para o futebol nacional. Inclusive isso deve acontecer. Pessoas próximas a ele dizem que está bem próximo disso. Isso vai depender muito da questão da rescisão contratual que o Felipe Coutinho vai ter em relação ao Aston Villa, tá? Até porque o Aston Villa deve dinheiro ao atleta de temporadas atrás, inclusive o empresário dele, a pessoa que tem mais ligação na Europa, que faz negócios com o Felipe Coutinho, Kia Joorabchian, que foi o dono da MSI lá atrás, na época do Corinthians, e o Giuliano Bertolucci, que cuida também da carreira do jogador, vem costurando para ter uma rescisão amigável com o Aston Villa. E aparentemente Felipe Coutinho, sendo livre no mercado, ele poderia assinar um contrato de 2 a 3 anos com o Vasco. Isso vai depender também, pode ser que a única situação que mude o cenário dessa contratação do Coutinho não vir para o Brasil é em relação à questão da comissão aos empresários. Essa situação da 777 não pagar empresários em várias contratações que foram feitas, como Puma, como Orediano, como Capasso, como Esforça, entre outros jogadores, isso pega muito mal no mercado. E principalmente em relação a essa questão, é a única situação que pode melar o Coutinho não vir para o Vasco. A princípio, isso está sendo bem alinhado, inclusive o novo diretor executivo Pedro Martins já vem conversando também com o staff do atleta para costurar esse acordo e principalmente sacramentar a vinda do Coutinho para o Vasco, inclusive para até mesmo ele iniciar os treinamentos já no mês que vem, para que ele possa estar apto a jogar no mês de junho e aí sim ele poder voltar a casa, poder voltar a jogar em São Januário. Mais uma vez, tudo que a gente está falando aqui sobre Felipe Coutinho é baseado sobre as matérias que a gente vem pesquisando sobre a negociação entre o atleta e o Vasco. Nada de diferente, nada de enganações a gente vai passar para você, torcedor, que está assistindo esse vídeo. Então, aparentemente, a negociação caminha para um desfecho positivo, mas vai depender muito da questão da situação da comissão dos empresários e principalmente sobre esse desligamento, essa rescisão amigável entre Aston Villa e Coutinho, para ele ficar livre no mercado e ele poder assinar o contrato. Juntamente com isso, o Vasco também precisa resolver essa questão sobre a 77. Se a 77 vai continuar no Vasco ou não, qual vai ser a empresa, qual vai ser a parte das ações que vão ser vendidas, se o associativo vai ter o controle, que vai ter uma outra empresa minoritária, ou essa empresa que vier vai ser a majoritária e o associativo minoritária. Então isso tudo precisa ser resolvido, até mesmo porque o campeonato está em andamento. A partir do dia 2 vai voltar o futebol brasileiro, inclusive da Série A, e aparentemente com essa equipe o Vasco precisa melhorar e muito, principalmente pela questão de até mesmo ter que se recuperar para melhorar pela parte esportiva. Então esse é o nosso vídeo hoje pela quinta-feira pela manhã.
Conto com a sua participação para você assistir esse vídeo do início até o fim e dar aquela moral de sempre que a gente pede a vocês. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas e principalmente divulgue esse vídeo em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para amigos, colegas. O canal Giro Vascaíno tem pela preciosidade de trazer sempre a verdade para você. Nós não vamos enganar você em nenhum momento. Tudo que a gente falar aqui em relação aos nossos vídeos e às nossas lives vai ser pela verdade. Nada de enganação, a gente não vai enganar você, torcedor. Então saiba disso. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que a gente jamais tem a intenção de enganar. A gente vai sempre trazer a verdade. Mentiras, fake news, a gente vai passar longe disso aqui. A gente vai trazer sempre a verdade para você que um dia foi enganado pela mídia, pela imprensa ou até por outros canais mentirosos, mas aqui você vai ouvir a verdade. Então um grande abraço para todos vocês, conto com a participação de todos na live às 18 horas aqui no canal Giro Vascaíno. Um grande abraço para todos vocês e um ótimo dia para todos.